Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Guarda Municipal da Prefeitura de Pouso Alegre, em Minas Gerais, na disciplina de Raciocínio Lógico-Matemático. Essa matéria mede a sua capacidade de organizar informações, reconhecer padrões e aplicar regras de forma consistente. O segredo não é ter dom, é dominar modelos. Quando a questão é de proposições, você trabalha com conectivos e negação. Quando é de conjuntos, você monta diagrama e usa união e interseção. Quando é de números, você usa propriedades, fatoração MMC e MDC. Quando é de sequências, você identifica a regularidade. Quando é de combinatória e probabilidade, você conta corretamente os casos e compara favoráveis e possíveis. Noções básicas de lógica matemática, proposições e conectivos. Uma proposição é uma frase declarativa que pode ser verdadeira ou falsa, sem meio termo. Pouso Alegre fica em Minas Gerais é uma proposição verdadeira. 2 mais 2 igual 5 é uma proposição falsa. Já perguntas, ordens e exclamações não são proposições, porque não têm valor lógico definido. A partir de proposições simples, você constrói proposições compostas usando conectivos lógicos. Os mais importantes são a negação, a conjunção, a disjunção, a condicional e a bicondicional. A negação transforma uma proposição P em não P. Se P é verdadeira, não P é falsa. Se P é falsa, não P é verdadeira. A conjunção é o e, representada como P e Q. Ela só é verdadeira quando P é verdadeira e Q é verdadeira ao mesmo tempo. Se uma delas for falsa, a conjunção é falsa. A disjunção é o ou, representada como P ou Q, e na lógica de provas ela normalmente é inclusiva. Isto é verdadeira quando pelo menos uma das proposições é verdadeira, e só é falsa quando as duas são falsas. Quando a questão quiser o ou exclusivo, ela costuma deixar claro com expressões como ou, mas não ambos. A condicional é o se P, então Q, representada como P implica Q. Esse conectivo é o que mais confunde porque o sentido da linguagem comum parece diferente. Na lógica, a condicional só é falsa em uma situação, quando P é verdadeira e Q é falsa. Em todas as outras combinações, ela é verdadeira. Pense assim, a condicional promete que toda vez que P ocorrer, Q ocorrerá. Se P ocorre e Q não ocorre, a promessa falhou, então é falso. Se P não ocorre, a condicional não é testada naquele caso, então a lógica considera verdadeira. A bicondicional é P se somente se Q, representada como P é equivalente a Q. Ela é verdadeira quando P e Q têm o mesmo valor lógico, ambas verdadeiras ou ambas falsas. Equivalências e implicação lógica. Equivalência lógica significa que duas expressões sempre têm o mesmo valor lógico em qualquer situação. Uma equivalência muito cobrada é que se P então que é equivalente a não P ou Q. Outra equivalência fundamental é a contrapositiva. Se P então que é equivalente a se não que então não P. O que não é equivalente é a inversa, se que então P, nem a contrária, se não P então não Q. Esse ponto derruba muitos candidatos. A condicional não se troca por outra ao acaso. Também caem as leis de Morgan, que servem para negar expressões com i e ou. A negação de P e Q é não P ou não Q. A negação de P ou Q é não P e não Q. Isso aparece em questões de negação da frase. Outro ponto recorrente é negar quantificadores em linguagem natural. Todos vira existe pelo menos um que não. Existe vira nenhum. Se o enunciado diz todos os guardas são treinados, a negação correta é existe pelo menos um guarda que não é treinado. E se diz existe um guarda que faltou, a negação é nenhum guarda faltou. Tabelas verdade e argumentos válidos. Tabela verdade é uma ferramenta para testar conectivos e validade. Você lista todas as combinações possíveis de valores de P e Q, normalmente V e F, e calcula a expressão. Em provas, você raramente precisa montar uma tabela enorme. Normalmente basta conhecer as regras do conectivo para concluir. Mas a tabela verdade é útil quando a questão pede equivalência ou quando envolve 3 conectivos, se fica confuso. Argumento válido é aquele em que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão necessariamente será verdadeira. A banca pode cobrar validade por formas clássicas. Um exemplo é o modus ponens. Se P então Q, P, logo Q. Outro é o modus tollens. Se P então Q, não Q, logo não P.
Também aparece o silogismo hipotético. Se P então que? Se que então é. Logo, se P então é. E aparece dilema, que envolve disjunção e condicionais. O essencial é perceber que validade é estrutura, não conteúdo. Mesmo com frases absurdas, a forma pode ser válida. Problemas de verdades e mentiras. Problemas de verdades e mentiras são aqueles em que personagens sempre dizem a verdade ou sempre mentem, ou em que alguns dizem verdade e outros mentem. O método seguro é transformar frases em proposições, se testar cenários com consistência. Quando alguém mente, a frase toda deve ser falsa, não meio falsa. Se a frase é composta, você usa a lógica do conectivo para saber quando ela é falsa. Se a frase é P e Q, para ser falsa basta um dos dois ser falso. Se a frase é P ou Q, para ser falso os dois devem ser falsos. Em muitos problemas, a forma mais rápida é montar um quadro com possibilidades, eliminar contradições e ver o único cenário que satisfaz todas as falas. Linguagem dos conjuntos, notação e operações. Conjuntos organizam elementos. Um conjunto pode ser representado por chaves, como a igual 1, 2, 3. A relação de pertinência é o símbolo pertence. Se 2 está no conjunto A, escrevemos 2 pertence a A. Se 5 não está, 5 não pertence à igualdade de conjunto significa ter exatamente os mesmos elementos, não importa a ordem. 1, 2. 3 é igual a 3, 2, 1. Relação de inclusão é o está contido. Se todo elemento de A também está em B, então A está contido em B, e dizemos que A é subconjunto de B. O conjunto unitário tem um único elemento, como 7. O conjunto vazio não tem elemento e é representado por é o conjunto vazio. O conjunto universo é o conjunto de referência, o tudo dentro do problema, normalmente representado por U. O conjunto das partes, também chamado de potência de um conjunto, é o conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis. Se um conjunto tem N elementos, o conjunto das partes tem 2 subconjuntos. Isso cai em questões diretas de contagem. Operações com conjuntos são muito cobradas com diagramas. A união B é o conjunto de elementos que estão em A ou em B. A interseção B é o conjunto de elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. A diferença A menos B é o conjunto de elementos que estão em A, mas não estão em B. O complemento de A, em relação ao universo, é tudo que está no universo, mas não está em A. Em problemas com contagem de pessoas e características, a fórmula mais usada é N. A união B igual N A mais N B menos N A interseção B. A ideia é simples. Ao somar N A e N B, você conta a interseção 2 vezes, então precisa subtrair uma vez. A banca adora confundir A com apenas A. Se o enunciado diz 20 praticam corrida, isso inclui quem pratica corrida e também outra atividade. Se diz 20 praticam apenas corrida, aí é só a parte exclusiva. Operações aritméticas, decimais e valor absoluto. Operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação aparecem tanto em contas diretas quanto em problemas. O mais importante é consistência com sinais e prioridade de operações. Potenciação tem regras úteis. A ou A igual a e A igual a. Quando A é a mesma base, é diferente de zero. Qualquer número não nulo elevado a zero é 1. Expoente negativo inverte. A igual a 1A. Radiciação é a operação inversa da potência. A raiz quadrada de A ao quadrado dá colchete a colchete, porque a raiz quadrada principal é não negativa. Isso conecta com valor absoluto. Valor absoluto de um número é sua distância até zero na reta numérica. Então, 5 igual a 5 e 5 igual a 5. Em problemas, valor absoluto aparece para medir diferenças sem sinal, como distância, erro, variação em módulo. Em equações, colchete x colchete igual a 7 significa que x pode ser 7 ou menos 7, e isso é cobrado. Números decimais exigem cuidado com casas. Na soma e subtração, você alinha vírgulas. Na multiplicação, conta casas decimais dos fatores e coloca no resultado. Na divisão, se o divisor tem vírgula, você multiplica divisor e dividendo por 10, 100 ou 1000 para tornar o divisor inteiro. Em prova, muitos erros são só de vírgula. Propriedades dos números naturais. Fatoração.
múltiplos e divisores. Propriedades naturais envolvem par e ímpar, múltiplos e divisores, primalidade e fatoração. Um número é múltiplo de outro quando resulta de multiplicação por inteiro. Divisor é o número que divide exatamente sem resto. Decomposição em fatores primos é escrever o número como produto de primos, como 60 igual 2 sobrescrito 2, 3, 5. Isso é ferramenta para calcular MDC e MMC de forma segura. O máximo divisor comum, MDC, de 2 naturais é o maior número que divide ambos. O mínimo múltiplo comum, MMC, é o menor número positivo que é múltiplo de ambos. Usando fatoração, o MDC pega os fatores comuns com menor expoente e o MMC pega todos os fatores com maior expoente. Também existe uma relação útil. Para dois números A e B, vale que MDC A, B, o MMC A, B, igual a B, o que pode aparecer em questão. MDC e MMC têm interpretação em problemas. MDC aparece quando se quer maior medida para dividir em partes iguais sem sobra. MMC aparece quando coincide, como ciclos e eventos periódicos, sequências numéricas, figurais e de palavras. Questões de sequência testam sua capacidade de identificar regularidade. A primeira tentativa é olhar diferenças entre termos. Se a diferença é constante, é progressão aritmética. Se a razão é constante, é progressão geométrica. Se não for, procure padrão alternado. Por exemplo, termos pares seguem uma regra e ímpares outra. Procure também operações repetidas do tipo multiplica por 2 e soma 1, ou multiplica por 3 e subtrai 2. Em muitos casos aparecem quadrados perfeitos, como 1, 4, 9, 16, ou números primos, ou números triangulares. Em sequências com figuras, a regularidade pode ser aumento de elementos por camada, rotação, espelhamento, alternância de preenchimento. Em sequência de palavras, pode ser padrão de letras iniciais, ordem alfabética ou quantidade de letras. O método correto é testar hipóteses simples primeiro e ver se explicam todos os termos, não apenas dois. Análise combinatória e probabilidade. Combinatória é contar possibilidades sem listar. O princípio fundamental da contagem diz que, se uma tarefa tem etapas independentes com a B e C possibilidades, o total é a BC. Se a ordem importa e você escolhe que há elementos de N sem repetição, você tem arranjos A, N, K igual N, o N menos K. Se a ordem não importa, você tem combinações C, N, K igual N, o K, N menos K. Permutação é ordenar todos os N, N. Se há elementos repetidos, você divide pelos fatoriais das repetições. Se a ordem importa e a repetição permitida, aparece N, como senhas com repetição. Probabilidade, em noções, é casos favoráveis dividido por casos possíveis quando o espaço amostral é equiprovável. O maior erro é montar o espaço amostral errado. Você precisa perceber se há reposição ou não. Sem reposição, as probabilidades mudam a cada retirada. Com reposição, permanecem iguais. Para eventos independentes, a probabilidade conjunta é o produto. Para eventos dependentes, você usa a probabilidade condicional. A probabilidade do complemento é 1 menos a probabilidade do evento, e muitas questões, pelo menos um, ficam mais fáceis pelo complemento. A probabilidade de A ou B é P, A mais P, B menos P, A e B. Se A e B são mutuamente exclusivos, a interseção é zero e vira só a soma. Problemas envolvendo raciocínio lógico, método de resolução. Quando a questão traz relações arbitrárias entre pessoas, lugares e eventos, o método é não fazer de cabeça. Você desenha uma tabela, uma linha do tempo, uma lista ordenada ou um esquema. O objetivo é transformar texto em estrutura. Se a pista diz A está à esquerda de B, você marca. Se diz C não pode ser o primeiro, você elimina. A cada eliminação, novas deduções surgem. Em problemas de classificação, você usa uma tabela com pessoas, atributos e marca pode e não pode até sobrar uma única possibilidade. Quando a questão é de argumentação, você identifica premissas e conclusão e verifica se a conclusão decorre necessariamente. Muitas vezes a banca troca todo por algum, ou se por somente se, e isso muda a lógica. Se P então que não é o mesmo que só se P. Pessoalmente, se que significa se P então que.
P se que significa se que então P. Essas expressões caem muito. Para fechar, pense em raciocínio lógico-matemático como treino de modelos. Proposições e conectivos pedem regra de verdade, negação correta e equivalências. Conjuntos pedem união, interseção e inclusão-exclusão. Números pedem propriedades, fatoração e MMC-MDC. Verdades e mentiras pedem consistência lógica. Sequências pedem regularidade. Combinatória e probabilidade pedem contagem correta e organização do espaço amostral. Se você aprende a reconhecer o tipo de questão, a resolução fica quase automática e você ganha tempo e segurança na prova.